eu sou jovem, né? Podemos começar assim. Eu sou jovem, Caio aqui é jovem. Tem várias pessoas que são jovens. Tem outras pessoas que não são jovens, são mais velhas, ou elas são mais jovens. Elas não são tipo jovens, são crianças. Todas essas pessoas, as que são jovens, as que não são tão jovens, as que são mais jovens do que as jovens, elas todas vivem no planeta Terra. Nem todas. Tem gente no espaço. Elas não vivem no espaço, elas estão dando uma volta no espaço. É que nem eu falar, eu vivo no Brasil, e aí eu vou fazer tirar umas férias em Portugal. Você não vive no Brasil, você tá em Portugal. Júlia, tem É. um programa de astronautas que vão pra Marte e é possível que eles nunca mais voltem pra Terra. Logo, se essa nave vai embora, essas pessoas não pertencem mais à Terra. Você Tá concorda bom. comigo? Então tem jovens e adultos, eles majoritariamente moram na Terra, vivem na Terra. Tem um ou outro que mora em Marte. Mas essas pessoas que vivem no planeta Terra, elas vivem no planeta Terra. Isso quer dizer o quê? Que vivem em sociedade, em sua grande maioria. E o que significa viver em sociedade? Expectativas. Então, vamos fazer um apanhado. Se você é uma pessoa que vive no planeta Terra em sociedade, consequentemente, você vai estar soterrado de expectativas. Muitas expectativas o tempo inteiro em relação a absolutamente tudo. Ter um namorado, fazer uma faculdade, ter um emprego, ganhar bem, tem que ajudar o próximo, ser interessante, inteligente, bonito. Tem que fazer vídeo sobre ser bonito, não existe. Tem que ser transante, pegador, educado, estar antenado com as séries, porém não ficar o dia inteiro vendo série, porque senão é um desocupado. Fazer exercícios, cuidar da saúde, comer coisas saudáveis, mas se todo mundo estiver comendo um hambúrguer, tem que comer hambúrguer também, porque senão é o chato que só come coisa saudável e não come hambúrguer. Se tiver no almoço que tem salada e não comer a salada, aí também não pode, porque não é... Entendeu? Tem que comer as coisas saudáveis também. Julia, acho que você fez seu ponto já. Tá bom. Tem que adotar cachorros ou gatos. São muitas expectativas para um ser humano que vive neste planeta. Não que elas sejam ruins ou boas, ou enfim. Não estamos aqui julgando se essas expectativas estão corretas ou erradas. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: elas existem. Vivemos soterrados em expectativas. Aí, muito bem, meu ponto está colocado. Agora, vamos contar uma história. Eu tenho um amigo. Esse amigo, que é muito querido, ele falou assim pra mim um dia: Júlia, sabe o que eu tô? Ansioso. Tô muito ansioso. Aí eu, que às vezes não tenho muito tato, às vezes eu não tenho tato, às vezes eu tenho tato, mas às vezes não tenho tato. E tudo bem, porque olha aí as expectativas. A gente tem sempre que ter tato, às vezes não tenho tato. Tá tudo certo, avião. Mas aí eu, sem muito tato, o que eu fiz? Ao invés de eu falar, por que você tá ansioso, meu amor? Eu falei, é óbvio que você tá ansioso. Não tem como não estar ansioso, pois estamos o quê? No planeta Terra. Expectativas, isso gera o quê? Ansiedade. Tá todo mundo ansioso pra caralho. Seria estranho se você não estivesse ansioso, percebe? Porque tá todo mundo ansioso. Não tem como você viver neste planeta e não estar ansioso, porque são muitas cobranças o tempo inteiro. É expectativa pra cumprir de gente aberta. Tem a expectativa da família, expectativa dos amigos, expectativa dos professores, expectativa dos colegas de classe, expectativas suas próprias, autoexpectativa. Pior tipo de expectativa. É pior, porque, tipo, né, não é que é ruim, é só, tipo, dói. Então, às vezes é complicado, gera o quê? Ansiedade. Acho coerente você estar ansioso, porque não tem como você não estar ansioso. Eu ficaria assustada se você viesse me falar assim, Júlia, sabe o que eu tô? Não ansioso, tô relax. É muito mais difícil ter uma pessoa que tá relax do que ter uma pessoa que está ansiosa, porque tá todo mundo ansioso, porque não tem como não estar ansioso com alguma coisa. E essa ansiedade às vezes acumula e aí vira crise de ansiedade. Aí a pessoa daqui a pouco tá com síndrome do pânico e vai virando umas coisas mais sérias. Mas assim, a ansiedade em si, geral tá ansioso. Trata isso, se você tá ansioso no nível assim, pesadão, vamos falar com um psicólogo, aquela coisa, né? É a mesma coisa que uma mulher chegar pra mim e falar assim, Júlia, tô insatisfeita com o meu corpo. É óbvio que você tá insatisfeita com o seu corpo. A vida inteira você recebeu estímulos de todos os lugares pra você ficar insatisfeita com o seu corpo. Olha aqueles clipes
da Britney, da Christina Aguilera, da... Quem mais que fazia clipe? Da J.Lo. A barriga da J.Lo era uma barriga que eu queria ter na minha adolescência. E aí eu não vou ter a barriga da J.Lo porque eu não sou a J.Lo. A gente viveu uma vida, e isso está mudando agora finalmente, mas a nossa adolescência, infância, porra toda, não tinha outra referência a não ser barriga da J.Lo. Logo, se você é uma mulher de 20 e poucos anos e você está insatisfeita com o seu corpo, você está fazendo exatamente o que é esperado de você. Foi pra isso que fomos criadas. A gente foi criado desde pequeno pra não estar satisfeito com o nosso corpo. Agora, se você chega pra mim e fala assim, olha que esse corpo que é meu, que eu nasci com ele, que é isso que eu tenho pra hoje, e que não está dentro dos padrões aí que a galera colocou, olha que maravilhoso que ele é. Aí você está me contando uma novidade. Aí eu vou bater palma. Mas se você tá insatisfeito com o seu corpo, ou tá ansioso, tá seguindo o script certinho. Agora, se você quer ser super diferentão, assim, ousar, aí a gente vai ter que aprender a lidar um pouquinho com as expectativas e diminuir essa ansiedade e ficar mais de boinha com as exigências do mundo. E também começar a aprender a aceitar esse corpinho que é bom a beça, hein? Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Antigamente, a única referência que existia era a barriguinha da J.Lo. Agora, nos outdoors, e na televisão, e nas revistas, a gente está vendo um pouquinho mais de representatividade. Não chegamos lá no ideal, mas temos pessoas gordas em capas de revista. Temos pessoas negras em capas de revista. Temos pessoas trans em capas de revista. Quando todas as meninas da minha geração olham um clipe na MTV e só vê um tipo de mulher fazendo sucesso, elas querem ser aquela mulher. Quando você vê um outro tipo de mulher que é o seu tipo, que é tipo uma mulher negra gorda, e você fala, eu sou uma mulher negra gorda, e tem uma mulher negra gorda ali arrasando. E aí você fala, yes! Você não fala tipo, como que eu faço pra ser assim? Entendeu?